Olá pessoal, hoje estamos aqui com um novo produto, um novo serviço prestado pelo nosso blog. São as questões, as videoquestões que nós vamos passar a trabalhar a partir de hoje. Todo mundo sabe que resolução de questão é de extrema importância para concurso público. Então nosso objetivo aqui é trazer para vocês, através de uma questão, a discussão de determinadas matérias que são muito cobradas em concursos públicos. Hoje, o nosso tema que nós definimos aqui é classificação da Constituição Federal de 88. Então, nós temos lá o nosso enunciado que fala o seguinte: a Constituição Federal de 1988 pode ser classificada por, exceto. Né, pessoal? Então, a primeira coisa, quando a gente analisa uma questão, é verificar com bastante cuidado, com bastante atenção, o enunciado. Então, à primeira vista, numa análise menos criteriosa, você pode esquecer que o exceto, na realidade, nós estamos procurando o quê? A resposta errada da questão. Então, nós vamos ter quatro afirmativas corretas a respeito da classificação da Constituição de 88 e uma incorreta. Então, nós vamos fazer a análise aqui. Vocês veem que não é uma questão muito que exige um conhecimento muito aprofundado. Eu classificaria essa questão até de uma questão decoreba, né? Então, nós vamos fazer a análise então de cada uma dessas assertivas, de cada uma dessas propostas de resposta para essa questão. Primeira delas, a Constituição Federal de 1988 é uma Constituição escrita. Daí eu classificar essa pergunta ou essa questão como uma questão fácil, né? As próprias classificações já trazem consigo um certo nível de definição, né? Então, pelo pouco que a gente conhece de constitucional, ou conhecendo muito pouco de constitucional, você é capaz de definir se há ou não uma Constituição escrita. A Constituição Federal de 1988 é escrita? Sim, com certeza. É uma Constituição escrita. Em contraposição, o que, que nós temos a Constituição escrita? Nós temos as constituições consuetudinárias. São aquelas constituições que tratam de usos, costumes, jurisprudência. São constituições que boa parte do seu arcabouço, das suas normas, não são escritas. Né? A gente sempre usa aí como exemplo a Constituição inglesa, mas que alguns autores questionam se ela é um bom exemplo de Constituição constitucional. Então, letra A está correta. Vamos lá. Letra B. Codificada. O que quer dizer codificado, pessoal? Codificado é aquela Constituição que está organizada. Ela está constituída, ou quanto à sua sistemática, em forma de código. Ou seja, se reuniu todos os capítulos da Constituição no mesmo documento, no mesmo código. A Constituição Federal de 1988 é codificada? Sim, certamente. Nós temos vários capítulos na Constituição, né? Os direitos individuais, nós temos os direitos sociais e daí por diante. Né? Nós temos diversos capítulos na nossa Constituição. E em contrapartida, o que nós temos? A codificada. Temos as constituições esparsas, que são formadas por diversas leis, né, distribuídas pelo ordenamento jurídico. Vamos seguindo. Constituição democrática. O que é a Constituição democrática? A Constituição que tem como nascimento dentro de uma democracia, ou seja, tem a participação popular na criação, na elaboração daquela Constituição. Né? A Constituição Federal de 1988 é democrática? Sim, com certeza. Nós tivemos pessoas, representantes eleitos com o intuito de elaborar a Constituição. São os famosos constituintes. Quanto a isso, tem uma polêmicazinha, porque os senadores, por exemplo, já tinham sido eleitos antes, né, da eleição para constituinte. Bom, enfim, nós temos a democrática e a outorgada, que são aquelas constituições impostas, aquelas constituições em que não há a participação popular, são as famosas cartas. Né? Vamos pular a letra D aqui, que é a resposta, né? Depois a gente vai comentar um pouquinho. Vamos falar sobre as constituições rígidas ou superrígidas. O que é
a definição, a classificação de rigidez da Constituição. É a possibilidade que você tem de alterabilidade. Né? Como diria o Pedro Lenza, a alterabilidade é a possibilidade ou a capacidade que uma Constituição tem de ser alterada. A Constituição Federal de 1988 é considerada rígida. Por que ela é considerada rígida? Porque para você alterar a Constituição, você precisa de um quórum qualificado para haver essa alteração, né? Para haver o poder reformador. Essa classificação super rígida é do Alexandre uh, O Alexandre traz essa classificação super rígida porque ele diz que tem em determinadas partes na Constituição que não há possibilidade de serem alteradas. Daí ele criou, né, ele cunhou essa classificação super rígida. Bom, e em contrapartida a essa classificação de rígida, super rígida, nós temos as constituições flexíveis. São aquelas constituições que têm a mesma exigência de uma lei ordinária normal para que sejam alteradas. Né? Por fim, vamos para a resposta. A resposta dessa questão é a letra D. O que diz a letra D? Aqui é uma classificação histórica. O que quer dizer isso? Constituições elaboradas, criadas ao longo do tempo. Né? Houve todo um contexto histórico e todo uma produção dessa Constituição ao longo da vivência daquela sociedade, ao longo da existência daquela sociedade. Então nós temos aí, por exemplo, mais uma vez a Constituição inglesa, que veio sendo construída através da história. Né? Nós temos desde lá do João Sem Terra, com os nobres impondo a ele, então soberano da Inglaterra, limites para sua atuação, né, até a criação dos habeas corpus, né, que é a limitação então do rei de poder decidir a respeito da liberdade dos cidadãos ingleses. Então você teve uma construção através dos séculos daquela Constituição inglesa, como eu já disse para vocês, que é consuetudinária. Em contrapartida, nós temos as constituições dogmáticas. O caso da Constituição Federal de 1988, ela é uma constituição dogmática. Quer dizer isso? Ela é construída, ela é elaborada a partir de um dogma em um determinado tempo. Né? Todo aquele contexto daquela época vai servir de base para a criação daquela Constituição. No caso da Constituição de 88, nós vimos aí de uma ditadura. Então você percebe uma série de mecanismos para evitar aquele contexto que se queria então que não se acontecesse mais, que é a presença de um Estado autoritário. Bom, pessoal, então tá aí a nossa primeira vídeo questão. Espero que tenha sido produtivo para vocês e até a próxima.